Olá! No Revista BTU, deste episódio, nós vamos falar das pesquisas que apareceram na Revista BTU, TV Universitária e TV Pública do ano 2020, a sua edição número 7. E quem vai estar conversando com a gente hoje é a Vanessa Massoni, que é lá da Univale, né, da Univates, do Rio Grande do Sul, e que apresentou um trabalho muito legal sobre os surdos e o telejornalismo. A Vanessa é recém-formada, mas já é uma jornalista agora, se lançando no mercado, e já começou com o pé direito. Obrigado, Vanessa, por você ter vindo aí conversar com a gente, tá? E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é assim, por que o seu interesse para os surdos? Eu que agradeço, Cláudio, pelo convite de vocês. Fico bem contente de estar aqui, né? Trazendo esse tema tão relevante e pouco falado no nosso meio, né? Então, por que os surdos? Um pouquinho da minha apresentação já disse, né? É um tema que a gente não vê por aí, nós não abordamos. Ele somente é inserido nas nossas vidas quando nos deparamos com algum surdo na nossa família ou algum amigo próximo. Nós não pensamos o nosso dia a dia para um surdo, né? Ou para um cego. Então, após uma cadeira de Libras, um pouquinho antes de eu iniciar o meu trabalho de TCC, que foi o que derivou o meu artigo, né, então, para a revista, depois dessa cadeira, eu me senti um pouco incomodada com o meio de comunicação, porque eu pensei assim, poxa vida, todos os nossos professores, eles sempre nos dizem que é muito importante a gente ser claro, conciso, objetivo, seja em textos escritos, seja na televisão ou até mesmo na rádio, porque o telespectador ou ouvinte, leitor, precisa pegar esse conteúdo rapidamente, sem nenhum ruído, né? Mas eu nunca vi algum exemplo, alguma atividade nas práticas da nossa faculdade, enfim, acredito que seja assim nas outras universidades também, que trouxesse a questão do surdo. Como trabalhar um conteúdo telejornalístico, então, como é o meu trabalho, para um surdo. Né? Então, a gente faz comunicação, nós estudamos, nós pensamos muito sobre como trazer um assunto para alguém, né? Seja ele um analfabeto, um médico, um doutor, enfim, que contemple todos os públicos. Mas existe essa ironia, então, que a gente acaba excluindo alguns públicos, né? Nós pensamos, fazemos e respiramos comunicação, mas não pensamos nessas minorias. Então, isso me incomodou e eu decidi encarar o assunto junto com o meu professor, Marcos Stout, e fizemos, então, o trabalho que rendeu essa publicação. Legal, hein, gente? Olha, e o título é uma delícia, né, Vanessa? Olha que bacana. Por um bom dia e uma boa noite para todos. Um estudo sobre o acesso à informação para os surdos através do telejornalismo. Como você mesmo acabou de acrescentar, foi feito com o seu professor, Marcos Staldi, que é também mestre em Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade do Vale do Taquari. Então, Vanessa, olha só que legal isso, né? Opa, que legal a gente ficar pensando que ainda podemos fazer um telejornalismo ou um jornalismo também voltado para a palavra ideal, né, que é comunicação social. Às vezes as pessoas esquecem que o comunicação social são intrinsecamente ligados e que são para todos. Bacana demais isso. E como é que você se sentiu? Você conversou com os surdos, né? Como é que você sentiu que eles se sentem em relação aos telejornais? Até vou pegar aqui, eu tenho algumas respostas porque como é que aconteceu? Os surdos que a gente entrevistou, em que participaram da nossa pesquisa, eles se reuniam somente em 15 dias, dentro de 15 em 15 dias. Durante a nossa pesquisa, nós não encontramos tempo hábil para ir até eles e conversar pessoalmente, cara a cara, né? Então, o que foi feito? Nós fizemos um videozinho, eu fiz um videozinho em Libras conversando com eles, né?
com o pouquinho que eu aprendi ali na cadeira de Libras, consegui fazer um convite e foi enviado um formulário do Google Docs, né, para que eles pudessem responder. Mas questão do tempo hábil mesmo. Eu vou pegar aqui algumas respostas que eu acho legal, até pela questão, como é que eu posso dizer assim, linguística do português, para vocês verem como são as frases, como eles respondem, porque não é um português como nós, ouvintes, estamos acostumados a falar. Eles têm alguns errinhos ortográficos, não dá nem para chamar de erros, né? Porque, enfim, deixa eu pegar aqui só para ler para vocês, eu acho que é bem interessante. Eles falaram, então, assim, enquanto eu procuro aqui, o que eles demonstraram. Dificuldade, sim, de se informar através do telejornalismo existente no Brasil hoje, né? Bastante dificuldade, justamente pela questão da falta do intérprete de Libras, ali no cantinho inferior da tela, né? Como a gente é acostumado a ver. Eles não têm essa opção no dia a dia deles, na TV aberta, pelo menos, né? Que foi a nossa durante as entrevistas. Porém, eles mencionaram também o closed caption, que é aquela legenda oculta, que a gente pode acionar em alguns casos, né? Em algumas TVs, as mais antigas, daí eu acredito que não, mas as mais um pouquinho mais novas, tu já consegue acionar ali com o controle remoto o closed caption, né? Então, aqui eles falaram: gosto quando tem o closed caption para acompanhar o que estão falando, porque com a intérprete na TV é muito rápida e eu não consigo acompanhar, prefiro a legenda. Veja que em estado 4 ele diz, porque com a intérprete na TV. Não é um português, digamos assim, corretinho ortograficamente, como a gente sempre lê e é acostumado, tenta, né? Ver. O próximo, então, diz: o closed caption muitas vezes falha e assim perco as informações. Mas só às vezes acontece. O mesmo entrevistado ainda diz. Separei essas duas aqui para mostrar para vocês. Mas realmente essas foram as duas questões assim mais levantadas. Existem essas duas opções de inclusão e que eles conseguem acessar a intérprete de Libras em alguns programas, né, específicos, e o closed caption. Só que ali, então, eles disseram que às vezes falha. Durante o trabalho, eu vou me alongar um pouquinho na resposta, durante o trabalho nós percebemos, durante as análises dos programas, nós percebemos os erros no closed caption, na legenda oculta, porque durante uma entrevista, o narrador, enfim, o entrevistador, ele questiona e no início ele diz assim, boa tarde, né? Cumprimentando a pessoa ali que vai ser entrevistada. E a legenda oculta troca essa palavra por batalhão. Então, para uma pessoa que é ouvinte, que está vendo, já causa um incômodo, imagina para quem é surdo que só depende daquilo, né? E você trabalha falando sobre Libras, também sobre o o close caption, e também tem uma terceira vertente, que é o audiodescrição, que você não notou em nenhuma das pesquisas que você teve, mas que você alerta, que também o áudio, a descrição auditiva, em algum momento, por exemplo, como eles descrevem os shows, eles deixam a música tocar para nós que somos ouvintes, a gente consegue fazer essa contextualização, mas isso não acontece para os surdos, né? E isso, então, prejudica esse uso do telejornal como um processo informativo. Como é que você acha que pode ser o caminho para que isso possa deixar de acontecer? É um caminho bem complicado, né? Ainda que tenha sido feita toda essa pesquisa, eu ainda vejo como um caminho complicado. Por quê? Se nas TVs maiores que a gente está acostumado a ver, o mais comum, né? Sejam elas Globo, SBT, enfim, vamos citar nomes agora. Temos essa preocupação com o intérprete de Libras, ou seja, então, a audiodescrição, como tu comentaste, que foi citado no trabalho,
e até mesmo a legenda oculta na própria programação, por que não, né? Por que você precisa acionar ali? Talvez a pessoa nem saiba que tem essa opção no seu controle. Mas eu vejo que esse é um caminho bem complicado, porque nós precisamos que toda uma geração, enfim, ou que toda uma cultura que já está tão enraizada seja De modificada. exclusão, né? Você está dizendo uma cultura de exclusão já enraizada. Para que preocupar se eles são minoria? Embora no seu trabalho mesmo você levanta que nós temos aí 10 milhões de pessoas com dificuldades auditivas no Brasil, e são centenas de milhares com surdez completa. Então não é exatamente um número pequeno, né? Mas nós temos uma tradição de exclusão, não é isso? Exatamente, é uma tradição, uma cultura que está enraizada na nossa sociedade, e creio que vai precisar de um movimento muito grande da comunidade surda como um todo, em conjunto, né? Como todas as conquistas que eles tiveram até aqui, eles tiveram que lutar muito porque se você for analisar, agora não vou entrar em detalhes, mas enfim, as escolas bilíngues e tudo mais são conquistas gigantescas da comunidade surda, até que foi unida globalmente, digamos assim, né? Então, é necessário que haja uma movimentação muito grande e que seja de interesse deles, né? Isso, que alguém da parte acadêmica ou então da parte das televisões se sensibilizem com essa situação, por mais que já existam leis que são muito claras sobre isso, né? Já Porém, existem leis obrigando isso, né? exatamente, a gente já trouxe ali, né? Não, elas não são específicas para o surdo, mas se você for ler, você entende que é para todos os públicos. A comunicação e a informação, ela deve ser levada para todos os públicos, sem exclusão de ninguém, né? Então, durante toda essa minha trajetória, eu consigo enxergar soluções? Sim, há soluções, e elas não são difíceis de serem implantadas. O que é uma intérprete de Libras no canto inferior da tela? O que é contratar mais uma intérprete para trazer esse conteúdo acessível? Mas é Mesmo preciso. porque a gente já tem softwares que fazem isso de forma automática, não estão 100% resolvidos, mas temos aí também, né, já softwares que dão conta tecnologicamente de resolver esse problema. Aliás, como solução, o seu trabalho faz um comparativo entre uma TV pública, né, o Jornal da Cultura da TV Cultura, e o Jornal do Almoço, que é da RBS, que é uma afiliada da Rede Globo comercial. Você sentiu? Qual a diferença que você viu entre as duas abordagens? Durante a minha pesquisa, nós focamos na Semana do Dia Nacional do Surdo, em que é comemorado no dia 26 de setembro, né? Então, nós pegamos, ainda aqui em 2 anos diferentes, logo vou explicar o motivo de serem em 2 períodos diferentes, mas nós pegamos a mesma semana justamente pelo Dia Nacional do Surdo. Se já não é tratado, não é trazido conteúdo acessível, quiçá fora desse dia comemorativo, né? E ali, o que foi percebido, então? A TV Cultura, que é uma TV com um cunho educativo, mais social, enfim, eles se preocupam mais, sim, a gente consegue perceber, nós podemos afirmar isso, é uma verdade através da pesquisa, que eles se preocupam mais em trazer um conteúdo acessível, porque todos os dias, desde o início do programa, seja no primeiro bom dia ou boa tarde, já está lá a intérprete de Libras, e durante todo o tempo você consegue acessar o Closed Caption. Essa é uma opção. Ainda que sim, existam erros, porém elas estão lá, essas opções. E na outra emissora pesquisada, no Jornal do Almoço, nós vimos então conteúdo acessível somente no Dia Nacional do Surdo e somente durante uma reportagem. É bem irônico e triste até de ver isso, porque
Somente naquela reportagem, a repórter diz que é necessário, que o tempo todo vai estar uma intérprete de Libras no canto inferior da tela falando, para que tudo se torne acessível ao surdo, e traz diversas situações que o surdo enfrenta no seu dia a dia, como ir ao médico, mostra as dificuldades. Então, é irônico que quando a matéria termina, a intérprete desculpa, né? Eles mesmos se mostram como um exemplo do que eles condenaram durante a própria reportagem. Exatamente, é triste de analisar essa situação, né? Mas só para deixar claro, assim, para os nossos telespectadores, ou para quem for ver a revista, talvez no artigo não esteja tão claro assim, não me recordo, mas foi feita a pesquisa, essa análise foi feita em 2 períodos. Por quê? Porque nós já sabíamos que no Jornal do Almoço, no ano de 2018, foi utilizada somente Libras e o Closed Caption naquela única matéria. Mas nós queríamos trazer também aos leitores, enfim, a quem fosse ver a nossa pesquisa, como poderíamos trabalhar isso. Então, fomos buscar a TV Cultura e eles, então, só utilizam o intérprete de Libras desde julho de 2019. Por isso, a nossa pesquisa tem 2 etapas, 2018 e 2019. Né? Foi uma questão, assim, comparativa, mas ainda para explicitar mesmo novas formas, né, de inclusão. Novas formas é modo de dizer, na verdade, né? Olha só, no seu trabalho você aponta que os surdos têm uma certa predileção pelo closed caption, né? Porque, afinal de contas, ele é mais rápido para eles, mesmo com todos os defeitos. Aí te pergunto, é necessário ter os 2 ou 3 sistemas para a tradução, ou mesmo para se mostrar o que está sendo dito e mostrado? Como pesquisadora, eu vejo que sim, é necessário os 2 ou então os 3, como tu comentaste. Por quê? Porque nós tivemos uma amostragem muito pequena. Esse é um ponto fraco do nosso trabalho, mas nós estávamos cientes de que isso poderia acontecer, ainda mais com o formulário online. Os surdos não estão acostumados a responderem em português e escrever, então era algo que poderia acontecer e ok. Mas eu vejo que sim, é necessário, porque dessas quatro respostas, dessas 4 pessoas, quero dizer, eles mostraram essa predileção. Porém, a gente não pode deixar de lembrar que o intérprete de Libras traz toda a entonação com a expressão facial, traz mesmo a entonação até com os movimentos, com os gestos que ele faz. Então, para aquela pessoa, pode ser que o closed caption seja o suficiente. Talvez dependa até do grau de audição, de deficiência auditiva que ele tenha. Então, já que é para incluirmos, vamos incluir desde um grau baixo a um grau severo, digamos assim, e que a pessoa vai precisar, sim, daquela expressão facial, daquela entonação, e que aí, então, ela fica à vontade para escolher qual das duas ela vai prestar mais atenção. É algo que pode poluir a imagem? Pode sim, mas hoje, como a gente pode acionar o Closed Caption, você desliga e fica só com a intérprete de Libras, né? Então, sim, para mim, eu vejo que é necessário os 2, ou então os 3, incluindo a audiodescrição. Na sua pesquisa também explora, querendo saber como que eles conseguem, ou onde que eles vão atrás da informação. Então, onde que eles procuram a informação? É só no telejornal? Não, na verdade, eles assistem o telejornal, pelo que nós podemos perceber, esporadicamente. Eles buscam muito a internet, eles buscam os portais da internet. Como tu mesmo comentaste, a gente tem aplicativos e muitos sites hoje possuem eu não vou me lembrar o nome do aplicativo, mas enfim, possuem a opção de você selecionar o intérprete de língua. Você seleciona o texto, passa para o aplicativo ali ao lado mesmo, uma aba do site, e ele vai transmitir para você o que está escrito lá.
Não é algo que eles me disseram, mas, porém, pesquisando, a gente constatou isso, né? Se vocês forem entrar em algum site, até a Univates tem acessibilidade em Libras no seu, no seu site, mas eles vão mais em busca da internet, sim. Me conta, se você fosse contratado pela uma emissora de televisão que falasse assim com você, Vanessa, eu preciso fazer o que você está pedindo para fazer. Por quais seriam os processos e os caminhos que eu possa fazer que se tornem de uma maneira viável, né, financeiramente mesmo, de sustentabilidade? Quais seriam os caminhos que você acredita seriam melhor para a implantação de um projeto de acessibilidade para os surdos no telejornal? Nesse caso, a gente precisa analisar também qual é o cunho da televisão, se ela é uma televisão comercial, se ela é uma televisão aberta, pública, se ela é paga, se ela é a cabo. Porque a TV pública, ela já tem as suas verbas destinadas, como costumeiramente fazem. E uma TV a cabo tem mais recursos, não que a pública não tenha. Mas como seriam os processos? Essa é uma boa questão que a gente não respondeu no nosso trabalho, por questão do tempo hábil mesmo, e deixamos em aberto a questão para um próximo, quem sabe, mestrado. Não era nem objetivo da sua pesquisa, né? Não era objetivo de lá. Eu estou aqui te provocando, né, para desenvolver ainda mais. Não era nem objetivo da sua pesquisa. Não, não era. Mas a gente precisa fazer um estudo, então, do nosso público, né? Ver a disponibilidade ou quais seriam as principais opções que eles escolheriam, se fosse closed caption ou intérprete de Libras, e aí teríamos que fazer todo um orçamento, né? Com um intérprete de Libras, como se fosse uma licitação, e colocarmos sim, se a vontade é, se existe um projeto, provavelmente haveriam verbas, e a gente então buscaria intérprete de Libras para trazer para o programa. Não sei te dizer exatamente os passos, pois nunca trabalhei nisso, mas eu acredito que seja viável, sim. Por que não, né? Uma edição. Se a TV Cultura está fazendo, e é uma TV pública que geralmente tem muito menos recursos que uma TV comercial. Sim, o processo ele se complica um pouquinho mais quando o programa é ao vivo, né? Pois aí a intérprete não tem ela vai ter um roteirinho sim do que vai ser abordado, mas eu que sou entrevistada vou falar o que eu senti necessidade, ela vai ter que fazer ali na hora a tradução. Quando é um programa gravado, se torna bem mais fácil. Então, talvez um dos processos é escolher um programa gravado inicialmente para trazer esse conteúdo acessível, né? Olha só, você estava dizendo que você fez a sua pesquisa em cima do Dia Nacional dos Surdos. Em geral, você acha que a questão da surdez é mal abordada no telejornalismo? Sim, ela é completamente mal abordada. Se você for assistir TV de manhã até à noite, numa TV aberta, você não vai ver conteúdo acessível, a não ser agora, não posso estar mentindo, mas antigamente, pelo menos, tinha ali a classificação livre, ou 14 anos, 16 anos, em que tinha intérprete de Libras. Mas aí isso era uma obrigação, durante a minha pesquisa eu fui selecionar algumas leis a respeito disso, não incluía ali, mas era uma lei, era necessário, uma obrigação da emissora trazer aquela faixa, né? Mas você não vê. E se você for pensar até fora da televisão, nós somos comunicadores, nós fazemos jornalismo na nossa graduação, mas nós não temos a cadeira de Libras como obrigatória. Somente os professores, os que vão se tornar professores de licenciatura. Uhum. E ainda assim, se a pessoa quiser realmente sentir a necessidade de falar fluentemente em Libras, ela vai ter que procurar um cursinho específico. Então, não é só na televisão, é o nosso mundo ouvinte, é como se ele tivesse uma divisão entre mundo ouvinte e mundo surdo, porque parece que um não interage com o outro, somente quando é de extrema necessidade mesmo, né?
você teve muito contato com os surdos, e até recentemente tinha uma história que as pessoas gostavam, né, achavam que o politicamente correto é de chamá-los de deficientes auditivos, mas na realidade eles não gostam dessa afirmação. Como é que foi essa conversa com vocês, com eles em relação a essa palavra surdos que tinha um certo estigma? Eu tive que pesquisar bastante, porque nós aprendemos que deficiência auditiva não é algo feio de se falar, mas realmente eles não gostam. Eles querem ser chamados de surdo. Eu sou surdo, eu não sou deficiente auditiva, eu não tenho uma deficiência. Uhum. Simplesmente assim, ou, né? Então, sou surdo. Mas eu tive toda uma preparação com a minha primeira orientadora, que ela é uma intérprete de Libras, e ela me auxiliou muito nessas nomenclaturas. Certamente ela participou da banca e certamente se ela fosse ler o meu artigo ainda, ela acharia melhores formas de se chamar. É complicado, eu que tive contato ainda erro, imagina quem não tem. Mas é bem interessante a forma como eles se enxergam. Eles não se enxergam como deficientes, e na verdade eles não são. Qualquer um de nós pode perder a audição tão facilmente no nosso dia a dia, uma gripe mal curada, uma otite. É tão fácil, né? Mas nós não paramos para pensar nisso. Vanessa, muito obrigado, viu, pela nossa conversa. Nós conversamos aqui nesse episódio da revista BTU, que está tratando sobre as pesquisas da última edição da revista BTU, a revista acadêmica da associação, que é a revista BTU TV Universitária mais TV Pública, que já está lá no site da BTU. A pesquisa da Vanessa tem um nome, né, delicioso, que é Por um Bom Dia e Boa Noite para Todos, um estudo sobre o acesso a informação para o surdo através do telejornalismo. Esse artigo ela escreveu junto com o professor Mark Staldi, que é também lá da Univates. Vanessa, muito obrigado. Desejamos a você uma excelente carreira, que você consiga, né, e mantenha esse entusiasmo de estar pensando a comunicação social nesse sentido mesmo amplo, e que todos tenham o direito, todos tenham a oportunidade, todos possam ter também a possibilidade de ter uma verdadeira comunicação social, independente das suas características físicas, e que elas, como você bem disse, não são defeitos, né? São partes de nós. Exatamente. Eu que agradeço a vocês por, né, terem feito esse convite e por terem essa revista tão importante para nós vermos diferentes pontos que na nossa graduação nós não vemos, que nós estamos ali com uma certa viseira e só ficamos na nossa bolha. Eu agradeço muito de coração a participação e o convite. Muito obrigado. E aí, pessoal, a gente se espera no próximo episódio. Até lá!